Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu sou a Rosélia, falo aqui em nome da Secretaria Municipal de Educação, através do Núcleo Social e Psicopedagógico. Hoje ele é direcionado pela professora Isabel, né, nossa diretora de núcleos. E o Núcleo Social e Psicopedagógico, ele atua na Secretaria Municipal desde o ano de 2017, com a equipe multidisciplinar, diretamente com as escolas da REME. E de início, eu já quero agradecer os nossos colaboradores, né? O Aurélio Alencar, da Silva Alencar, a Claudineia Alves de Oliveira, né? Que são nossos intérpretes neste trabalho de hoje. Agradeço também a Heloísa, psicóloga do Núcleo, que está diretamente hoje conosco nessa live, e agradeço assim, imensamente, com um coração bem grande, a professora Rosimeire, tá? A professora está conosco aí colaborando desde o início das atividades do Núcleo, ela tem colaborado já em algumas atividades conosco. Hoje ela vai falar de uma temática super importante e pertinente nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Ela estará abordando a temática saúde emocional frente à pandemia, né? Agradeço também aos coordenadores, professores, nossos colegas da CEMED, né, de trabalho da CEMED, e todos mais que estarão conectados conosco neste trabalho hoje, nessa live, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a professora Rosimeire. A professora Rosimeire Martins, ela é psicóloga clínica, especialista em metodologia e didática do ensino superior, mestre em ciência da saúde pela UNB, Universidade de Brasília, pesquisadora nas áreas de psicologia, desenvolvimento e aprendizagem, experiência em docência, graduação, pós-graduação presencial e EAD, psicologia escolar. Então, eu vou deixar vocês, assim, bem tranquilos hoje, tá? Sexta-feira, né, gente? Nós queremos, do fundo do coração, que seja um momento bem prazeroso, né? Que vocês saiam daqui melhores que entraram, que possam fazer uso de cada situação que a gente vai conversar com vocês hoje nessa palestra, nessa atividade de hoje, né? Não como um trabalho, mas eu quero que vocês vejam como uma atividade prazerosa que o Núcleo está colocando para vocês hoje. Grande abraço, boa tarde, no final eu volto. Com a palavra, a professora Rosimeire. Obrigada, Rosélia, que bom estar aqui novamente, né, num trabalho em conjunto com vocês, da CEMED, a Elo, né, hoje colega de trabalho, né, colega de profissão, melhor dizendo. E boa tarde para vocês que estão nos acompanhando, professores, coordenadores, né, e um assunto bastante importante e pertinente neste momento, aliás, em qualquer momento da vida. Vamos falar de saúde e falar de saúde mental, né? Neste tempo de pandemia, que eu prefiro chamar nesse tempo desafiador, porque a cada momento na nossa vida nós temos alguns desafios, né, para superarmos. Então, eu elenquei alguns aspectos importantes para a gente começar esse momento de bate-papo, até para que a gente alivie um pouquinho essa tensão, né, sobre a pandemia. Primeiro, que é importante que a gente considere que é um evento mundial, não é um evento pontual. Então, é um evento novo, é uma situação nova, que a gente talvez visse em filmes de ficção, ou em filmes, né, que falassem, talvez, em pandemias, que você viu lá no cinema, ou até momentos históricos, né, em que nós temos que usar máscaras, nós temos que ficar com uma vida bastante restritivas, ficarmos em casa, trabalharmos em casa, não é? Então, a casa que é vista como um lugar de descanso, onde eu posso, inclusive, fazer minhas pequenas bagunças e organizar dentro do meu tempo, enfim, tenho a educação dos meus filhos, então, hoje eu tenho que adaptar esse ambiente também para a situação de trabalho. Então, o primeiro aspecto importante é que é algo incerto, e esse algo incerto já está durando aí 5 meses. Então, isso está mexendo muito com a sua capacidade ativa, inclusive, no mundo, não é? Porque você tem que começar a restringir algumas coisas, se adaptar a isso. Algumas pessoas conseguiram, no segundo mês, terceiro mês, se organizarem melhor, alguns se organizam melhor no caos, outros não, eles se desorganizam e não conseguem retomar, né? E aí, nós estamos aqui até para auxiliá-los neste momento, conversando um pouco, dando algumas dicas. Não existe nada pronto, né? Não é isso, não é uma proposta da psicologia, dizer assim, nossa, da psicologia tudo depende, não existe nada pronto, mas nós podemos trilhar um caminho juntos e fazer essa descoberta juntos.
É claro que esse tempo tem aumentado muito o alcoolismo, tem aumentado o pânico, a ansiedade, e eu quero que agora você, professor, você, profissional da área da educação, se enquadre dentro desse processo. Você se veja primeiro como pessoa, né? Como é que foi esse impacto para você? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse. Como foi para você? Não é? Porque, de uma certa maneira, nós já estamos no mundo adulto. E no mundo adulto, você se organiza de uma outra forma, diferentemente da criança. Então, você já tem uma experiência de vida, você faz alguns planejamentos, principalmente no trabalho. Então, você faz um planejamento anual, no início do ano, e você quer segui-lo. E, de uma certa maneira, isso foi interrompido. E aí, eu quero que você pense em você. Você se conhece, não é? Como essas coisas são impactantes na sua vida. Então, aumentou a sua ansiedade ou gerou ansiedade? Como é que as coisas estão acontecendo com você, não é? Por quê? Porque nós perdemos um pouco do controle das coisas que nós imaginávamos que nós tínhamos, não é? Então, você teve que reformular toda a sua vida. E é importante que você observe isso, né? Como é que você está reagindo? Como é que está o seu sono? Ah, mas no meu dia a dia, meu sono não é lá muito bom, não. Mas e agora, nesse período? Né? Que aí começam a aumentar as preocupações com contas, com atividades diárias, com viagens que você tinha planejado fazer, quer queira, quer não, as férias, elas são extremamente necessárias dentro do trabalho da educação, porque o nosso cérebro, ele necessita, porque você trabalha o tempo inteiro com questões cognitivas, mentais, o esforço do professor é muito mais na área mental, no raciocínio, não é? Então, chega nesse período, você já percebeu se você está mais estressado? Mas não estressado nervosinho. O estresse é uma doença, é uma patologia grave. Então, você não consegue dormir direito, você está mais irritado, você tem dor no estômago, você tem dor constante de cabeça, não consegue relaxar, está o tempo inteiro preocupado com contas, preocupado com filhos, com a sua casa, o que vai ser do futuro, não é? Então, às vezes, a gente projeta muito no futuro e esquece de vivenciar a questão do presente. Como é que você está? Não é? Observou situações de pânico, né? Medo de retornar. A gente tem acompanhado pessoas que estão trabalhando em casa, então elas levantam 5 horas da manhã, organizam algumas coisas na casa, colocam o filho para estudar, e aí vai lá para o seu trabalho no computador. Né? Aí, num intervalozinho que tem, vai lá, estende uma roupa. Agora, o problema está dizendo assim, como é que eu vou fazer para dar conta disso quando as minhas atividades retornarem? Veja, ela é capaz de fazer isso, só que a situação foi tão impactante que está tornando incapacitante, a ponto de não levar nem o cachorro para dar uma volta, não é? Coisas que eram uma atividade diária, exatamente para dar uma relaxada, ver pessoas nas ruas, então nós começamos a ficar com medo. Como é que você está se sentindo? Olhe para você enquanto pessoa, né? E às vezes você tem que disfarçar tudo isso, você não pode demonstrar porque você é mãe, porque você é pai, porque você é adulta, né? Então você precisa às vezes até esconder de si mesma, não, eu estou conseguindo me equilibrar, está tudo muito ótimo, enfim. Mas de repente você está com vício, por exemplo, na internet. Você dormia, vamos lá, meia-noite ou 11 horas da noite. Hoje você fica até 2, 3, 4 horas, porque você precisa arejar a cabeça. E com isso, o que acontece? Você vai trazendo um prejuízo físico e mental, não é? Então, é importante você parar para pensar nisso. Esse é o primeiro ponto. Eu também participo desse processo, enquanto pessoa. Como isso está impactando a minha vida, como isso tem impedido as coisas na minha vida, como eu tenho lidado com isso, tenho ficado mais nervosa, tenho ficado mais tensa, principalmente no caso da mulher, que ainda tem o agravante da TPM, das questões hormonais, né? No caso do homem, a preocupação também de manter uma casa, ou até mesmo dele se sustentar, né? Então, tudo isso é bastante interessante que você reflita. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de abordar dentro disso, né? Qual foi o impacto dessas mudanças, desse novo na sua relação de trabalho? Porque nós trabalhamos lá dentro da universidade, a sua preparação foi fazer um planejamento para atuar em sala de aula com o seu aluno. E aí você agora está se vendo numa situação que há muito já vem sido anunciada, que nós vamos ter num futuro muito próximo a educação à distância também nas séries iniciais.
lá na educação básica, lá no ensino fundamental, uma coisa que a gente vem resistindo, né? Não é de hoje que nós somos resistentes a isso. Quando nós tínhamos lá na Idade Antiga, que Sócrates e tantos outros, Platão, eles tinham lá no mínimo um pupilo, 2 pupilos que ele trabalhava. Depois, quando começou a aumentar esse número, né, de alunos, até chegar nos liceus, nas escolas, isso também causou um grande impacto. Peraí, como é que vai ser a qualidade? E depois se estendeu a toda uma população, que não era todo mundo que tinha direito à escola, né? Então, eram filhos de pessoas abastadas que poderiam estudar, fazer universidades, ou no Brasil, ou em Portugal, enfim, né, ligado aí à área da odontologia, do direito, até da pedagogia, que foi que surgiu até mais antecipadamente que a própria psicologia. E aí depois veio o magistério, e o magistério se estendeu além das filhas dos senhores, né, de engenho, se estendeu a uma população. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou pensar esse processo educacional? Então, tudo isso gerou um desequilíbrio, pegando aí bem um conceito piagetiano, né, a desequilibração, né? O desequilíbrio, ou a equilibração, melhor dizendo. A equilibração, ela surge de algo novo que causou um desequilíbrio, e eu vou buscar conteúdos internos, por exemplo, isso aqui eu conheço, isso eu não conheço, isso aqui eu vou buscar estratégias, né? E aí eu posso utilizar o ensaio e erro, por que não? É um momento de aprendizagem juntos, né? Até para diluir um pouco essa ansiedade que nos traz. Eu não posso tratar o aluno da mesma maneira que eu trato em sala de aula, eu tratá-lo dessa forma, né? Porque até mesmo você, que é bastante comprometido com o processo educacional, ensinar o seu aluno, é muito ruim você só mandar atividades, principalmente porque você está habituado a dar aula, você gosta de fazer aquela parte da sua fala, explicativa, fazer uma atividade e ver a compreensão desse aluno. E é tudo muito novo. Então, eu vejo que quando começou todo esse processo, a gente precisa também se ver dentro, um outro ponto que eu já quero abordar, a gente precisa se ver dentro do processo de ensino-aprendizagem, do novo, ver como isso funciona com os pais, ver como isso funciona com a criança, para que ela não entre no processo de desânimo, não é? Porque fazer uma aula por computador, por exemplo, fazer uma aula em que ela recebe lá as atividades, em que os pais precisam estar bastante atuantes. Então, às vezes, a gente via muito assim nas redes sociais, uma coisa que me entristecia bastante. Agora, os pais vão ver com que tipo de criança nós estamos lidando, quem são os seus filhos. Ora, professores, ora, pais, professores e professores pais. Nós sabemos que a criança tem uma atuação muito diferente com os pais, não é? O pai tem um certo domínio sobre a criança. Então, eu preciso fazer com que esse pai se sinta confortável com o meu trabalho, que a maneira como eu ensino, como eu faço as orientações para que aquela tarefa seja executada, a criança acolha também, porque há crianças que não deixam os pais ensinarem. A minha prof, a minha professora, a minha tia, ela não ensina assim. Você tem um papel importante dentro do inconsciente dessa criança, exatamente por isso que ela te escuta. Então, em casa, as relações, elas são diferenciadas. Então, você também é pai. Como é que você está se organizando? Não é? Você tem que parar, fazer as suas atividades para encaminhar para os alunos, da mesma maneira que você tem que preparar as tarefas dos seus filhos. Então, é tudo quase que no mesmo momento. A criança te solicita, como é que você está fazendo? Então, é pensar dentro desse processo de ensino-aprendizagem que todos estão passando por um momento novo e que a gente pode se ajudar. Então, há pais que estão se descobrindo muito parceiros dos professores, estão revendo, inclusive, o próprio processo de aprendizagem tem ajudado muito. Há pais que eles não têm essa habilidade, não é? Eles gritam com as crianças e eles são francos, olha, eu não consigo ensinar. Nós temos uma realidade muito dolorosa ainda, que é o alfabetismo funcional, o analfabeto funcional, que é aquele que até lê, mas não compreende. Então, é preciso que nós façamos parcerias. Então, quando eu disse assim, veja como é que foi o impacto disso, que é uma coisa certa, né? Causou também de vida como pessoa. Ó, você vê uma coisa muito simples, muito pequenininha. O aniversário do seu filho, de repente você programou tanto esse aniversário e você não pode fazer aniversário porque você vai aglomerar. Veja a diferença, você não vai comemorar, você vai aglomerar.
não é? Então, você não pode comemorar, o seu filho só faz 1 ano uma vez. Você poderia juntar energia e dizer assim, bom, eu vou comemorar depois. Mas é uma frustração que acontece aí, não é? Então, nós precisamos pensar juntos, a escola, eu digo todo o processo, todo mundo que está envolvido na escola, toda a comunidade escolar, pais, professores, coordenadores, diretores, né? E a própria criança, envolvê-la nesse processo. Porque há crianças, nós que estamos no consultório, nós estamos encontrando crianças extremamente ansiosas. Elas fazem as tarefas e elas duvidam da própria capacidade, isso inclusive em nível superior. Tem alunos que estão dizendo assim, eu só tirei essa nota porque é distância, porque se fosse presencial eu não seria capaz. Então imagina você modificar isso. Você, professor, que está habituado a fazer o seu planejamento, você vai para a sala de aula, você deixa lá uma tarefinha, você exige na próxima aula, entendeu? E aí você tem que lidar com esse novo. Você manda a tarefa contando que alguém que vai receber essa tarefa em casa, certo? Ele vai poder te auxiliar nesse processo. E às vezes o pai não tem essa formação, às vezes ele não está dentro de casa, às vezes o pai não tem como fazer esse trabalho com essa criança. Então nós precisamos nos auxiliar. Tá, então, ok, eu descobri que isso teve impacto na minha vida, eu descobri que isso teve um impacto na minha vida profissional, né? Eu descobri também que eu faço parte desse processo e eu estou tão angustiada como os pais e também a criança, mas e aí? Nós vamos ficar aqui trocando elogios negativos, se é que existe isso, né? Quer dizer, depreciativos, falando do seu trabalho, professor agora, enfim. Eu preciso pensar em possibilidades. Vamos pensar juntos. Claro que para surgir uma educação à distância, eu tive que pensar com um aluno com outro perfil. Para eu pensar no meu aluno, que talvez você que começou a dar aula, primeiro ano que você ia dar aula para essa turma, você não chegou nem a conhecer o seu aluno, né? Você conhece um aluno, assim, não de forma total, mas a gente tem mais ou menos uma noção do que acontece no desenvolvimento psíquico, físico, social, afetivo, cognitivo daquela idade. Mas será que meu aluno, ele estaria maduro para aquele tipo de aprendizagem, para aquele tipo de estratégia pedagógica? Veja a angústia que é importante pensar sobre isso, né? Então, qual é o perfil de uma criança que vai trabalhar lá em casa? Né? Como é que é a relação dela? É organizado? Ele consegue se organizar nisso? Né? Então, eu tenho que, talvez, aumentar o meu enunciado e fazer um trabalho de explicação sobre isso. Isso vai me demandar tempo. Isso vai demandar muito mais trabalho. Mas depois, isso vai me auxiliar. Imagina depois que voltarmos. Eu não gosto da nomenclatura de novo normal. Nós vamos voltar. O que vai acontecer? Nós vamos caminhando aos poucos, porque vai ter muito professor também que não vai conseguir voltar, né? Por quê? Porque ele está muito mal, ele está doente. O que mais afasta um professor da sala de aula é o pânico, é o burnout, é o estresse, não é? É a ansiedade. Imagina numa situação real, né? Então, veja bem, essa criança voltando, você já tem todo um material pronto para situações posteriores, para auxiliar essa criança a compreender o que você diz na sua fala. Então, está escrito ali. E aí nós vamos entrar num outro processo, que como a gente fala, a gente tem a fala, nós estamos vendo ali o professor intérprete falando com alguém que precisa compreender a nossa fala por meio de gestos. Então, como tem alguém fazendo esse gesto ali, eu não me preocupo em aprender. Todos, onde todos participam, fazer com que os outros participem, aprendendo bem com as dificuldades dele, como é que ele compreendeu isso, né? Como é que ele está elaborando isso a partir da histórico de vida dele, como é que ele vivenciou essa situação, né? Então, eu preciso, inclusive, voltar a escrever, né? Escrever um enunciado bastante explicativo, né? Porque você vai ter que contar com a compreensão dos pais que vai passar para a criança, porque as escolas municipais, elas lidam com essa fase inicial do processo de aprendizagem, não é? Então, até para esses pais, você pode encontrar, inclusive, pais que tiveram muita dificuldade de aprendizagem. E como é que ele vai trabalhar isso? Quanto mais você explicar, quanto mais você deixar claro isso para ele, e de maneira criativa, vamos pensar junto, de repente trocar ideias, né?
Então, a gente precisa entender que existe um pai que, às vezes, o trabalho dele não dá para trabalhar em casa. Ele está tendo que se ausentar. E essa criança está tendo que ficar sozinha em casa. Então, eu tenho que mandar atividades que essa criança possa, aquelas que já sabem ler, ela possa ler e possa ter uma compreensão. E aí, muito bem. Ok, ela fez a tarefa, né? Na educação à distância, que é uma experiência que eu tive para quase 10 anos, quando você dá uma tarefa, você diz assim, se ela errou na tarefa, ela precisa ter uma oportunidade de refazer. Porque na sala de aula presencial, o que que acontece? Você às vezes dá um outro trabalho para substituir, para que ela compreenda. O objetivo maior do processo educacional não é punição, é que ela compreenda. É importante que ela compreenda. Ela vai fazer uma prova, evidentemente, para testar os seus conhecimentos a partir do seu estudo sozinho, e depois é preciso um trabalho, mas é importante que ela compreenda, que ela traga o pensar dela sobre isso, não é? Então, você vai ficar em cima desse conteúdo. Então, permitir que essa criança, ok, você não compreendeu como é que se faz? Então, você pode dar umas dicas para a criança, você pode fazer, olha, dessa resposta que você deu, você pode melhorar aqui, aqui, aqui. Dar uma direção para a criança. Vai dar trabalho? Bastante, professor. Mas é o trabalho que deveria acontecer em sala de aula também. Porque a gente trata a criança de 7 anos como se todos os 7 anos, 5 anos, 6 anos tivesse o mesmo pensamento. Cada um tem uma história, cada um tem uma personalidade. Veja, a pandemia teve gente que paralisou, teve gente que ficou criativo. Não sai das lojas fazendo artesanato e está ganhando dinheiro com isso. Viu só? De uma situação de caos, ele agiu de forma criativa. Então, não pense que é mais trabalho. Pense que é a sua função. O processo pedagógico, ele exige esse pensar criativo e também um pensar que não é caixinha, né? Eu preciso expandir isso. Então, eu vejo assim, eu gostaria até de abrir depois para as perguntas, porque às vezes eu sei que isso causa angústia, porque quem está ouvindo diz assim, parece que é fácil para você. Não, não é fácil. Porque eu passei por essa experiência de dar aula à distância e compreender que existe um aluno aqui, um aluno na Suíça, existe um aluno no Japão, existe um aluno em Portugal, que é tudo brasileiro, mas cada um de uma região, cada um tem uma necessidade, até porque você é um professor da área da psicologia, e aí ele resolve contar a história dele, aí ele resolve dizer que ele, poxa, parei de estudar há 20 anos, eu estou angustiado, mas a gente aprende junto, né? O que você compreendeu disso? O que a gente vai fazer disso? Não, eu sei, eu imagino, é algo difícil. E ainda, olha só uma coisa interessante. Eu me lembro quando teve um terremoto no Japão, que os alunos de lá queriam que nós falássemos uma palavra de alento para eles, né? Então, às vezes, o aluno está passando uma dificuldade, nós tivemos aí a explosão em Beirute, nós temos lá na igreja, que primeiro o rapaz passou essa dificuldade de poder, de não poder sair da sala de casa, não é? Dizer assim, gente, eu estou morrendo de saudade de vocês, mas vamos filmar aí, ou vamos fazer tal coisa, ou vocês mandem tal coisa para mim, que eu quero ver como é que você está fazendo, né? Ele precisa sentir que você está próximo dele. Então, assim, é criar estratégias. Não deu certo? Vamos pensar em outra forma. Mas não vamos nos angustiar e dizer assim, meu Deus, eu não consigo mais, é muito trabalho, esses pais, essas crianças, aí a gente fica no campo da reclamação e a gente não entra no processo pedagógico que é necessário para a gente poder trabalhar esse aspecto nosso também, em aliviar um pouco da nossa angústia. Então, a proposta é falar de saúde mental nesse tempo. Como é que está o seu dia a dia? Você tira um tempinho também para relaxar, de fazer uma coisa prazerosa, por exemplo, quem toma chimarrão, sentar um pouquinho na sua área e tomar um chimarrãozinho, tomar um sol, né? Sentar com seu filho, assistir um videozinho, assistir um desenho, um filme, ver alguma coisa importante. Como é que está a sua fé, suas crenças, isso também é importante, né? Então, assim, é um geral que eu queria dar, e daí a gente decorrer das perguntas, né, das angústias das pessoas que estão nos acompanhando. Ótimo, professora.
eu vejo que houve bastante comentários a respeito do que você pontuou. Não visualizei questionamentos, então deixo esse momento aberto no chat, nos comentários, que vocês, professores, possam, né, quem estiver assistindo, possa realizar as perguntas, que agora a professora Rosimeire está aberta para respondê-las. Bom, eu vou compartilhar com vocês, então, alguns comentários que eu visualizei. Houve uma professora, a Adriana, disse assim: como professora, vejo que as famílias estão com muitas dificuldades nas aulas remotas e nas devolutivas. Também compartilhou: a criança é o centro do planejamento. E agora a família faz parte da execução desse planejamento, tendo a criança como protagonista e a família como coadjuvante. Olha só, será que é tão coadjuvante assim? Não é? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco esses rótulos, né? Estamos todos no mesmo momento, no mesmo barco, não é? Eu vejo que a família, ela está muito dentro do processo. Porque a família, os pais, nós estamos falando, por exemplo, de pais que estão em casa e conseguindo acompanhar, não é? Então, olha para a sua realidade, professor. É um convite que eu faço. Você é mãe, você é professora, você é pai, você é professora, você tem a sua vida também além da sala de aula, né? É possível acompanhar tão diretamente, por exemplo, se você tem dois períodos aí, você preparar materiais para uma turma e preparar para outra, é possível se acompanhar tanto assim? Então, nós temos que contar muito mais com os pais. Nós temos que dar esse respaldo e trazê-los juntos, dizer assim, olha, é novo para nós também, é difícil para nós também, mas nós vamos conseguir juntos. Então, porque senão a gente coloca a criança como a protagonista, mas na verdade ela é o fim de tudo isso, né? Ela vai ser aquela que vai receber essa relação mais próxima entre os pais e a escola. Né? Então, eu vou ter que capacitar os pais. Veja nosso trabalho aí como professores, como coordenadores, capacitar os pais para fazer esse trabalho, não é? Porque os pais, eles não são professores. Às vezes você tem lá um pai que é de uma outra área, e ele não tem essa habilidade como um magistério, mas você tem. Então, nós temos que preparar esses pais para que eles também sejam protagonistas no processo. O professor vai ser protagonista, o pai vai ser protagonista, a criança vai ser protagonista. Todo mundo vai ser muito importante no processo de aprendizagem, de compreensão da criança. Mas muito bem observado, né? Eu quero destacar, muito bem observado, viu, professora, a sua colocação. Eu só queria abrir esse leque, né? Abrir esse leque porque nós temos uma condição especial e desafiadora, né? E isso é novo para você, é novo para o pai, é novo para a criança. E aí, quando todo mundo é valorizado dentro do processo, eu acho que nós conseguimos um resultado melhor. Ótimo. O pessoal está tecendo bastante elogios para sua fala, né, externalizando a preocupação que traz à tona esse momento. Eu acredito que foi muito bem colocado. Obrigada, Lu. E eu sempre perguntava, assim, enquanto professora na área da pedagogia, quando às vezes o aluno ele está lá se formando, ele é muito crítico, então ele fala do professor, da sala de aula, porque aí ele vai fazer estágio, né? Aí ele fala do professor, ele fala dos pais, fala da coordenação, fala da direção, né? E às vezes eu perguntava assim, tá bom, professor, você está estudando aqui, aluno, né? Você está estudando aqui à noite. Quem é que fica com o seu filho? Não é? Essa pessoa está preparada? Você fala, é o pai que fica. Mas ele está preparado? Porque às vezes tem coisas que só a mãe faz, né? O pai, às vezes, deixa tocar o terror, né? Chega em casa, a casa está toda bagunçada, né? E aí você tem que organizar todo mundo, chega 11 horas, meia-noite em casa, aí tem que colocar todo mundo para dormir e organizar. Veja a importância da mãe, né? Então, a gente entender, não se exime de dizer, olha, tá difícil para mim,
mas eu sei que eu posso conseguir, existem estratégias internas. Eu acho que nós vamos sair de tudo isso muito melhores como pessoas. Acho que no começo a gente achava que ia ser pouco tempo. Então a gente tinha argumento para tudo, né? Depois, quando foi passando o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, né? E aí, quer dizer, na educação no município teve uma característica diferente de outras escolas, né? Escolas, talvez a estadual, e talvez a particular, né? Mas, independente de você ter começado a aula depois, o que você ficou sem aquele período de sala de aula, né? De mandando as atividades, não compensam as férias. Não compensam as férias, porque nós estamos habituados a chegar julho, né, junho, final de junho, de julho, nós tiramos aquele período, né, de recesso e depois no final do ano. Como aquilo desestruturava, não é? Porque você acostuma comer num horário, depois vem um novo horário, e aí você tem que comer no outro horário. E aí, a necessidade básica da alimentação, né? Tem pessoas que ficam extremamente mal-humoradas. Ela comeu um pouquinho, daqui a pouco ela pode falar, nossa, parece um gatinho. Agora mesmo ela era um leão bravo. Por quê? Porque é uma necessidade básica fundamental. Então, presta bastante atenção nisso, assim, vai buscando estratégias internas, né? Vai buscando novas condições. Poxa, eu sou professor, eu tenho a capacidade de buscar, vou criar, eu vou entrar na internet, vou ver tutoriais, eu vou ver pessoas que já tentaram situações como essas no caos, por exemplo, Frenet. Frenet, ele desenvolveu uma proposta no caos da Segunda Guerra. Então, na Segunda Guerra, não tinha, o país, a França estava devastada. Então, essas crianças precisavam estudar, não dava para separar primeiro ano, segundo ano, terceiro ano para a escola, não dava. Então, ele pegava as crianças mais velhas, que já tinham um certo conhecimento, colocavam com as mais novas, e ali eles iam aprendendo, eles faziam as aulas passeios, eles trocavam correspondências com as crianças dos liceus lá em Paris. Então, as crianças pesquisavam nos dicionários e mandavam para as crianças. Eles faziam lá os seus arquivozinhos com as palavrinhas, não é? E ali colocava o significado. Veja, ele criou uma possibilidade. No Nordeste brasileiro, como é que aqueles professores fazem, que nem sala de aula às vezes tem, embaixo de uma árvore, não é? Então, nós podemos fazer isso. Nós somos seres capazes de aprender bastante, né? E também eu posso dizer, eu não sei como fazer. Eu não sei, vou pedir ajuda, vamos aprender junto? De repente a mãe lá você pediu uma tarefa, a mãe mandou uma atividade que ela fez. Nossa, isso é bacana, eu vou propor isso para os alunos, para eles fazerem. Veja como você vai crescer também como pessoa, você vai amenizando também essa ansiedade dentro de você. Nós não sabemos tudo, nós não sabemos lidar com tudo. Você também está passando por uma situação incerta, você também está passando por uma situação dolorosa e medo de ser contaminado, não é? Se você pega lá o filme O Aviador, foi uma situação de cólera, a mãe dele dava banho nele toda hora, toda hora, toda hora, e ele desenvolveu o toque. Ele não podia tocar em nada, ele tinha que limpar as mãos toda hora. E foi uma situação real. Então, entendendo também, ainda vem assim, qual é o professor que não tem a condição de risco aí? Me diz. Ou tem pressão alta, ou tem varizes, ou tem... Não é? Você não tem uma série de problemas que também te afastam? Né? E olha, isso é incapacitante. Você está vendo que você tem condições para isso, mas você tem que ficar afastado. Então, é pensar assim, nós temos que sair disso de maneira humana, de pensar que do lado de lá tem alguém ansioso, né, desejoso para receber as tarefinhas que sejam realmente... Às vezes você manda aquele monte de tarefas, qual é o objetivo? O objetivo, pelo menos, que o seu aluno diga que ele aprendeu um pouco mais sobre a vida, que ele está mais organizando mais o quarto dele, ali ele está escrevendo um textozinho, enfim, né? Então, essa é a condição nova que nós estamos vivendo, né? Então, eu posso modificar. Então, o que aconteceu com o Frenet? Ele não tinha, inclusive, mimeógrafo, que hoje nós temos, passa no computador, imprime, sai a folhinha bonitinha. Ele escrevia com limógrafo, que era a casca do limão. Ele tirava a casca do limão, ele escrevia assim os textos, colocava no sol, daqui a pouco ficava fosforescente, aparecia lá, era a primeira impressão que eles tiveram. Não é?
Então ele ia lá naquelas cidades devastadas, porque a guerra não era só simplesmente as casas destruídas, eram corpos pelas cidades, pelos campos. Então tinham corpos, doenças de tudo quanto é tipo. Viver o luto dessa situação, e eu creio que também muitos professores passaram por perdas. A gente viu aí no noticiário professores muito queridos, pessoas, colegas de trabalho, familiares. Veja, você também está isolado, você às vezes não pode ver um familiar, um ente querido, nasceu uma criança na sua família, você não pode ir, às vezes você extrapola essa barreira, mas fica morrendo de medo, e aí, se eu passar para essa criança? Não é? Mas eu vejo que é o momento da gente poder pensar assim, eu posso restabelecer meu equilíbrio, eu posso pelo menos olhar um pouco mais para os meus filhos, para minha casa, entender que a gente pode fazer um trabalho juntos, né? Mas o objetivo maior da nossa fala é falar dessa saúde mental, né? Então a gente procurar o humor é importante. Se disserem para você que tomar um banhozinho de sol é bom, claro que aumenta a nossa imunidade, né? Que ligar para um amigo e bater um papo é bom, nossa, isso é muito bom. Que ligar, que de repente mandar um parabéns para um aluno seu, no meio das atividades, manda lá uma cartinha para ele dando os parabéns, isso é muito bom. Isso mostra o quanto você é humano, o quanto você se importa com ele, né? Então, nós temos professores, colegas, né, de profissão, porque a gente trabalha também com processo educacional, nós temos isso dentro da gente. Nós temos uma capacidade dentro de nós temos recursos dentro de nós, que nós podemos, e que a gente nem imaginava, nós estamos tão automatizados a fazer as coisas daquela forma, que talvez nem a plantinha que a gente colocou lá em casa a gente estava observando mais, né? A gente não observava mais, você ia lá, comprava, colocava, estava bonita, beleza, não estava, você arrancava na raiz e jogava fora. Vamos recuperar isso. Então, essa planta é você. É preciso você olhar para a sua história. É preciso você olhar que também, nesse momento, você tem lá o seu aluno para fazer o trabalho, é tudo muito novo, pensar que para ele também é, colocar o pai no centro desse processo, mas olhar agora você também. Eu sou pai, eu sou mãe, né? Isso está sendo muito difícil para mim, eu vou fazer isso de uma forma divertida, né? Eu estou na minha casa, eu preciso me organizar para ter o meu momento também de lazer, né? A volta, a abertura das igrejas foi algo extremamente significativo, porque a gente precisa ter uma ligação, inclusive, de esperança, né? E a você que crê, essa é a esperança, que tudo vai passar. Né? A gente tem buscado aqui, como os psicólogos estão atuando, eles dizem assim, nós temos que pensar positivo, mas não é o pensamento positivo, eu não vou pensar. Não, vai passar, tudo passa. E eu vou aprender a administrar, assim como foi com a gripe, assim como foi com a gripe espanhola, com HN1, com a dengue. Vão haver algumas perdas, infelizmente. Mas eu também vou sair mais forte disso. Vou sair fortalecido disso também. Houve um outro questionamento sobre como, de repente, os pais, eles podem estar ficando mais presentes nisso, né? A pergunta da professora foi no sentido de que há percepção de que há muita dificuldade por parte da família frente a esse auxílio em casa, e também, às vezes, aquela família que é carente de recursos, que muitas vezes não tem nenhuma alimentação de qualidade, quanto mais recursos para essa tecnologia. Houve esse questionamento, professor. Uhum. Olha, perfeito, perfeito. Isso para você que fez essa pergunta, isso é um ato de humanidade. Eu acho que até para você, professor, está se sentindo impotente, porque a base da escola conta muito com a reunião, não é? Quando a escola quer implantar um projeto, a escola faz uma reunião. É certo que nem todos os pais participam, mas não é isso que está sendo questionado. Então, você ficou sem um braço para ter que contar com aqueles pais que você normalmente conta, não é? Então, tem pais que se veem impotentes. Por isso que eu disse, talvez uma possibilidade escrever uma cartinha. Uma vez, eu estava fazendo um trabalho que quem fez o maior trabalho foi a professora. Maior trabalho. Eu elogiei muito o trabalho daquela professora com aquela criança, porque a mãe,
ela já vinha na defesa e já dizia assim, já sei o que vocês vão falar, não vou falar com psicóloga nenhuma, porque já sei que já vão falar mal da minha filha. Então, eu não parei na reclamação dela, porque naquela mulher existia uma dor de um abandono, de uma série de coisas que ela estava vivendo, estava despejada, vivendo em condições com familiares. Você imagina você viver, você tem a sua vidinha, de repente você está na casa de uma família, de uma mãe, de uma tia, que tudo é muito bom no começo, depois começam a virar discussões. Então, eu entendi que havia uma dor. Então, falei, professor, eu vou poder contar com você. Então, nós fazíamos trabalhos ali com aquela criança, a professora elogiava, mostrava para ela que ela saiu bem, e aí, ao final, eu encaminhei uma carta para a mãe. Eu disse para ela assim, que da forma dela, ela nos ajudou muito, que nós conseguimos, a partir dela, conhecer o potencial da filha que ela tinha. E sabe qual foi a resposta que essa mãe deu? Veio ser presidente da PM. Olha que coisa boa. Quem fez o trabalho foi a professora. A professora recebeu o elogio necessário, recebeu o reconhecimento da coordenação e da direção, e aquilo agregou muito ao trabalho dela. Então, talvez, uma cartinha muito curta, não precisa ser nada muito comprido, não, porque às vezes eles nem leem, mas dizia assim que vocês estão com eles, eu entendo, né? Então, aquilo, porque o que acontece? Ele estava passando por uma situação difícil, ele não teve muita escolaridade, ele falou, se você repetir, não tem problema, ano que vem você faz. Não é? Mas é dizer assim, olha, mandar às vezes coisas bem explicadinhas para eles, assim, o que você conseguir fazer. E aí, quando você corrigir, ir mostrando para a criança, ir auxiliando. Porque tem crianças que não vão conseguir. Nós tivemos uma vez dando uma palestra numa escola, salvo engano, foi na Albertina, e um pai, eu achei muito belo aquilo, foi no Dia dos Pais, olha só, nem isso vocês podem fazer, professores, não é? Que a gente costumava fazer atividades na escola para os pais e para as mães, né? Mandar cartinhas e coisas assim, né? Ou presentinhos que eles podiam fazer. E aí, naquela escola, foram 30 pais. Vocês imaginam 30 homens? Olha que coisa bacana. E teve um pai que estava ali caindo, né? A gente começava a falar, mal comecei a falar, e eu reconheço que às vezes meu timbre de voz, ele vai levando para uma... para um sono, né? Às vezes tem pessoa que fala, olha, eu começo a ouvir sua voz e começo a dormir. Mas era cansaço. Ele disse assim, professor, eu fiz questão de vir aqui porque eu não posso acompanhar meu filho. Para começar, eu sou analfabeto. Então, eu levanto 4 horas da manhã, 5 horas eu vou para a fazenda, eu trabalho, eu chego aqui 5 horas. Eu não sei o que está escrito no caderno do meu filho, mas eu vim aqui porque eu quero agradecer o trabalho do professor, porque meu filho está lendo, porque um professor trabalhou com ele. Então, a gente entender que existe essas angústias nas pessoas. Então, o que ele fizer, não é que você vai aceitar como resposta correta, sabe? Mas é que você vai mostrar o caminho para ele. Você pode melhorar aqui, você pode ser melhor ali. Porque às vezes a gente se depara com a nossa própria história, não é? Talvez você é o que você é, professor, porque você se dispôs a estudar, porque talvez os seus pais não tiveram condições. Eu lembro de uma dinâmica que eu fiz que o aluno se lembrou até do cheiro da escola, da merenda da escola. Eu me lembro da merendeira da escola, que hoje ela tem Alzheimer, mas é inconfundível o cheirinho da comida dela. Também fazer eles terem saudades de estarem em sala, que tem criança que está com saudade. Esse final de semana, uma criança disse assim, Papai do céu, termina com essa pandemia para eu voltar para a minha escola. Então, você entender que tem gente que, infelizmente, não tem a mesma compreensão, infelizmente, não tem o mesmo afeto que você tem pelos filhos, mas ele sabe que é importante, que tem que ser gente, né? Ir para a escola significa ser gente. Eu não imaginava me emocionar com esses relatos, mas para a gente entender quanto nós somos importantes, né? No filme Céu de Outubro mostra a importância do professor, no filme Triunfo mostra a importância do professor. Então, que são fatos reais, né? Você é importante, né? Como fazer essa criança ver que mesmo que os pais não saibam acompanhá-la, não tenham como acompanhar, mas mandar uma cartinha, de repente, lá, obrigada pela sua participação. Mas eu não estou fazendo nada. Mas
só o fato, né, de estar recebendo e dizer assim, olha, só para você colocar ele para fazer, né, se tiver alguém na casa que saiba ler, só para ler para ele tentar escrever, ele tentar fazer parte disso, né? Então, às vezes, eu estive com uma mãe que ela está passando por uma situação financeira muito difícil e ela é professora, só que ela está desempregada. Então, ela não tem dinheiro para tirar cópia dos trabalhos. Imagina a dor dessa mãe. Ela que sabe o quanto é importante o seu papel, né? Então, ela disse assim, estava difícil porque eu não tinha como tirar cópias. E aí eu tinha que esperar, deixar de comprar alguma coisa para poder tirar cópias, né? Então, sei lá, a gente não usa nem mais o mimeógrafo, né? Então, é exatamente isso. Você que fez essa colocação, foi assim, perfeito, porque a gente tem que pensar nessa condição do outro, né? Então, aí eu tenho que ser criativo. Veja lá o que ele fez, René, fez um limógrafo, e hoje a gente, se não for impresso, tem colega que diz assim, não tem data show, eu não dou palestra, não é? É importante pensar que para as pessoas não é o data show que importa, é o que você está falando, eu estou com você, eu sei que é difícil, mas a gente vai conseguir, não é? A gente vai passar por isso, né? O que você puder fazer, pai. Se você não pode, você não consegue sentar com ele e escrever, você não sabe fazer, só de você dar um horáriozinho para ele, ó, de 7 às 8 você vai fazer tarefinha. Faz um intervalozinho, depois você volta. Aqueles pais que conseguem, porque às vezes ela é empregada doméstica, às vezes ele é babá, e às vezes eu já vi patroas que disse assim, olha, você não vai falar com ninguém, você não vai ficar com ninguém, porque eu não quero que você traga o vírus para dentro da minha casa. E é uma realidade também, né? Então, você diz para o pai assim, só o fato de você ter um horáriozinho em casa, para ele estudar, levantar ele, colocar ele para sentar ali para estudar, para nós é de grande ajuda, pai. Né? É de grande ajuda. Então, a gente sabe que tem pai que não está nem aí também, gente. Tem mãe que não está nem aí, né? Mas a gente não pode ficar em cima disso. Mesmo assim, a gente tem que dar esse respaldo para a criança. Bom, eu acho que não tem perguntas, só algumas mensagens de agradecimento, outras de elogios, né, Heloísa? Isso mesmo. Então, professora, queremos agradecer. Eu falo professora porque foi minha professora, então eu já peguei, tá, gente? Professora, psicólogo, né? Psicóloga, professora. A gente quer, assim, do fundo do coração, em nome do núcleo, em nome da Secretaria de Educação, em nome dos nossos profissionais que precisam muito desses momentos, foi pensando neles, pensando num todo que a gente, né, chamou a professora, e como sempre, além de ser professora, é nossa psicóloga de coração, assim, que a gente ama, né? Então, foi muito bacana, né? Muito bom, e realmente a gente não tem palavras para agradecer. A senhora, o Aurélio, a Claudineia, que, nossa, gente, vocês são maravilhosos, tá? Toda vez que tiver alguma atividade, eu falo, intérprete tem que ser obrigatório, né? Porque eles são maravilhosos, pensando aí no nosso público que necessita, né? Então, assim, a gente está muito grato.